Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas assim que eu sou muito fã dos personagens da Disney, porque cada vídeo eu tô com uma roupa da Disney, né? Percebam que, olha que coisa linda, nós temos Mickey, nós temos Minnie. Olha o abajur também, gente. Olha só. Olha só que loucura, né? Podem perceber que eu amo muito mesmo, tá? Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, como eu já havia falado com vocês no meu vídeo do meu vlog, né, que eu fiz do meu dia todo, que eu ia gravar um vídeo falando sobre os meus estudos, sobre o meu devocional de cada dia e como eu faço as minhas orações durante o dia e os meus estudos. Se você quer saber um pouquinho mais, fica ligadinho aí. Disso, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, de ativar os sininhos das notificações, tá? Vamos lá, né, gente? Antes de mais nada, eu quero dar umas dicas pra vocês e contar um pouco do meu dia a dia, da minha experiência e do que eu faço ao acordar e ao dormir durante todo o dia. Então, de manhã, se vocês quiserem, né, óbvio, eu faço a oração, eu acordo e antes mesmo de sair da cama eu faço a oração da armadura do cristão, que tá lá em Efésios 6. Se não me engano, eu acho que começa no versículo 10. Se vocês quiserem eu vou pedir a minha diretora maravilhosa pra colocar aqui embaixo pra vocês direitinho a passagem na Bíblia, e eu faço sempre essa oração pra revestir, né, pra gente usar e Deus revestir nós dessa armadura, né, pra gente já começar o dia protegido. Porque a gente tem muitas batalhas durante o dia e para que todo o mal que possa vir chegar até a gente não chegue. E aí eu começo meu dia, tomo meu café, como já contei pra vocês. E à noite eu sempre faço o Salmo 90. Mas agora na minha Bíblia nova é o Salmo 91. Então vamos lá, vou contar pra vocês um pouquinho de como eu faço meu estudo. Eu costumo fazer o meu estudo à noite, devocional à noite, que eu rendo um pouquinho mais à noite. Não que eu às vezes não faça isso de dia também, porque eu gosto de estar assistindo pregações, homilias, como eu já falei pra vocês. Às vezes eu anoto tudo. Por exemplo, uma homilia do Evangelho do dia, eu pego essa homilia, eu assisto ela. Também tem na Canção Nova, eu vou deixar o link pra vocês aqui depois também, a homilia diária. Ela é bem curtinha, o Padre Roger que faz, e eu assisto ela todos os dias também. E dali eu vou fazer meu estudo em cima daquele evangelho do dia. Então, às vezes eu assisto durante o dia, quando eu tenho tempo, eu assisto algumas pregações, homilias, e aí eu sempre anoto no meu caderno lindo, maravilhoso, que eu já tinha mostrado pra vocês que eu comprei. E aí eu vou e anoto, né, sobre a pregação e o que eu entendo de cada uma delas, minha percepção em relação a ela. Eu separei um evangelho, foi o do domingo do final de semana passado, porque eu agora voltei a ir à missa, eu tava assistindo em casa, e agora eu tô podendo ir à missa, receber Jesus, Eucaristia. Tem sido maravilhoso, não vou mentir pra vocês. As missas não estão tendo música, mas tá muito legal também, sabe? E aí eles dão esse folhetinho lá. Aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá rabiscado aqui dentro. Porque aí a gente não pode... Ou a gente joga fora, porque eles não reaproveitam mais. E aí eu uso pra poder estar escrevendo. Enquanto o padre tá fazendo a homilia na missa, eu vou anotando tudo. E quando eu chego em casa, eu passo pro meu caderno. Eu costumo assistir a missa que eu vou, né, presencial. Eu gosto também de assistir a do Padre Fábio de Mello também. Coloca depois no canal no YouTube dele. E aí depois eu coloco o que eu entendi na missa presencial. Depois eu complemento um pouco com uma homilia por exemplo, ou do Padre Adriano também, que faz missa aos domingos também pelo YouTube, e do Padre Fábio de Mello também, que eu amo as pregações, homilias dele. Então vamos lá, primeiramente eu vou mostrar pra vocês a minha Bíblia nova. Linda, maravilhosa, gente. Olha essa capa maravilhosa, que coisa linda, né? O cordeiro e o leão. A força, né? E a delicadeza. Ai, gente, muito linda. E aí eu ainda estou passando todas as coisinhas da minha Bíblia antiga, que vocês já conheciam. Eu tô passando tudo que eu anotava aqui pra essa nova que eu comprei. Que essa pequenininha aqui, eu tenho ela desde, sei lá, 2000? Não... Desde 98 que minha mãe deu ela. E olha só, em 2020 que eu fui abrir ela.
que coisa feia. Mas se lembrem, nunca é tarde pra começar, tá? Então, por exemplo, igual no dia 26, eu coloco aqui, eu anoto o evangelho e tal. Aí durante a missa eu vou e anoto tudo. E aí eu fiz uma anotação. E acabou que diante da minha anotação, do que eu entendi, eu acabei indo conhecer um outro livro da Bíblia. Esse dia, nesse evangelho, além de ter trago algumas questões que me fizeram pensar em relação à vida da gente diante dessa pandemia, eu não vou me aprofundar muito, senão o vídeo fica enorme, mas dá vontade muito de falar em outro vídeo, eu falo. E aí me fez pensar sobre isso, sobre o que importa realmente na vida da gente e diante de tudo que a gente tá passando e o que realmente importa diante de tudo isso. E aí acabou que no meio do evangelho falava de Jonas, inclusive eu vou gravar pra vocês depois falando sobre a história de Jonas, que eu amei de paixão e falou muito no meu coração, gente, muito, muito, muito. E aí acabou que eu fui discorrendo durante a minha escrita e acabou que eu fui e escrevi também sobre as passagens em Jonas. Mas vamos lá. Voltando ao assunto principal. Eu faço meu estudo da seguinte forma. Meu devocional. Às vezes eu entro em oração antes, né, de abrir a Bíblia. Não é todos os dias que eu abro a Bíblia em si. Como eu disse pra vocês, às vezes eu entro com o evangelho do dia e vou estudar em cima dele, em cima dessa homilia diária, que nada mais é do que o evangelho do dia. Mas algumas vezes tem momentos muito fortes, assim, de oração à noite que eu faço por eu estar passando por alguma coisa, ou em conversa mesmo com Deus, eu peço pra ele falar comigo. E como vocês já sabem, ele super fala. Então, eu vou fazendo a minha oração, conversando com ele, pedindo. Antes também eu faço uma oração. A minha mãe me deu uma oraçãozinha aqui, que de Nossa Senhora, pra gente poder ler a Bíblia. Mas você que não seja católico, seja de outra religião e não conheça muito bem, eu também faço a oração do Espírito Santo. Mas se você não é católico, não segue a mesma religião que eu, você pode estar pedindo pro Espírito Santo, pela presença dele, para ele vir, para ele te mostrar o que precisa, para ele abrir teus olhos espiritualmente, o teu entendimento durante a leitura que você vai estar fazendo. E daí eu abro a Bíblia. Às vezes, gente, eu não entendo. Teve uma vez que eu abri a Bíblia num dia. Esse foi até rápido demais. E na hora eu não entendi aquele salmo, foi um salmo. Na hora eu não entendi aquele salmo. E no dia seguinte aconteceu uma coisa que era exatamente para eu poder rezar em cima daquele salmo. Às vezes ele dá palavras pra gente antes da gente viver algo, entende? Ou diante daquilo que a gente já está vivendo, e ele traz uma resposta e um conforto pro nosso coração. Igual esse mês de julho, esse mês passado que acabou, eu abri o mês inteiro Isaías. E como falou comigo. Eu ainda não vou falar pra vocês exatamente o que foi, porque eu ainda não experienciei. Mas às vezes é aquilo que eu já falei pra vocês. Ele traz a palavra pra você antes, te preparando, te falando, fazendo uma promessa, dizendo que aquilo ali vai se concretizar e vai acontecer. Então, gente, Isaías foi assim, eu abri Isaías o tempo todo. E teve um dia em específico que eu acho que foi... eu vou falar pra vocês rapidinho, tá? Pra vocês entenderem como que eu faço. No dia 17... acho que foi dia 17, sim. Eu tive que colocar, gente, porque essa Bíblia não é igual a minha antiga. Ela não tem um negocinho de você ir olhando. E fui colocando os nomes aqui, ó. Jeremias e tal, Isaías. E tudo aqui direitinho pra eu poder conseguir me achar aqui. Porque a palavra que me veio antes foi lá em Isaías. E foi uma confirmação. Depois de alguns dias, em julho mesmo, foi confirmação pra uma outra palavra. Eu vou tentar achar aqui rapidinho pra vocês. Achei aqui já. Saiu lá no dia 14, eu abri a Bíblia, e às vezes, como eu disse, eu não entendo. E eu abri a Bíblia em Isaías, né? E uma das partes, aí eu vou anotando, eu vou arriscando e sempre coloco data. Então, assim, quando você abrir a Bíblia, sempre coloca data, tá? Pra vocês saberem. E assim, às vezes você lê um capítulo inteiro e uma partezinha, um versículo fala no teu coração. Então você tem que estar sempre muito atento. Às vezes eu não consigo entender, eu leio mais de uma vez até eu conseguir entender. Mas eu sempre entendo. Às vezes não na hora, depois de semanas ou meses,
Enfim, voltando. E veio aquela palavra, veio assim: hei de fixá-lo como estaca firme em lugar seguro. A gente dá umas quedas assim diante do propósito que Deus tem pra nossa vida. A gente dá umas escorregadinhas assim, sabe? Uma desviada rápida, assim que eu falo, né? Que tipo assim, é 2 segundos, a gente dá uma caída e já logo acorda pra vida. E aí depois, no dia 23, eu abri o Salmo 40, e aí e a mesma coisa, a confirmação. E firmou meus pés sobre a rocha, dando segurança a meus passos. Isso foi uma confirmação da passagem lá em Isaías, e só confirmando pra mim, Deus confirmando no meu coração, diante de tudo que eu tô passando, que Ele vai me fazer firme diante das provações que eu tô passando, diante dos momentos, dos sentimentos que às vezes atrapalham a gente, dos pensamentos maus que a gente tem em determinados momentos, né, que querem na realidade que a gente saia do caminho do propósito de Deus, entende? E isso veio só pra confirmar pra mim que Ele ia me fazer firme diante do que tá acontecendo, do que está por vir. E que nada e nem ninguém ia conseguir me abalar e me fazer cair, que Ele ia me fazer firme. Então, assim, às vezes vai uma coisinha juntando na outra, sabe? E igual esses dias agora Ele tem falado muito sobre confiança comigo. Então Ele vem trazendo as palavras, Ele vem trazendo ou em alguma pregação, ou em alguma homilia, ou em alguma palavra que alguém me mandou, e Ele vai confirmando tudo, sabe? Então, assim, devocional nada mais é do que isso. Você tá em oração todos os dias, você tá em contato com a palavra, porque a palavra de Deus é alimento pra gente, ele é vida, e é água viva, nova, pra gente poder conseguir passar por todas as coisas que... E além de ser, ela é viva, vivíssima, porque são coisas que aconteceram há tanto tempo e que serve pra cada situação que a gente vive hoje, sabe? E isso é incrível. Então você que tá querendo começar a ter esse contato com a palavra, de começar a querer ler a Bíblia, antes de mais nada, peça a Deus a vinda do Espírito Santo para que você possa entender o que Ele tem para dizer para você. E vai com calma. Eu no começo, eu falei assim, vou ler a Bíblia, como se fosse um livro normal. Não façam isso. E outra coisa que eu também aconselho, a não ir pesquisar coisas no Google, entende? Vocês tentarem por si só, com a ajuda do Espírito Santo, vocês estarem entregando e pedindo ao Espírito Santo para que Ele abra os olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e o seu entendimento para aquela palavra que está ali. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vou até ler de novo, porque eu já li Gênesis, Êxodo e Levíticos. Levíticos é muito difícil, e pelo menos pra mim, né? E eu lia direto, como se fosse um livro normal, mas não façam isso. Você vai lendo aos poucos, se você tiver dificuldade, lê um capítulo, se não conseguir ler o capítulo todo, lê alguns versículos, começa devagar, porque com o tempo você vai começar a entender, com o tempo você vai abrindo esses olhos espirituais para poder entender a palavra que Deus tem para falar com você todos os dias. São algumas vezes que eu tô necessitando muito de uma resposta, de um conforto, porque Deus é isso, Ele é conforto, gera conforto, a palavra dele traz essa sensação de paz, de amor, de carinho, sabe, pra gente. Então eu não faço isso sempre, né? E assim, eu acho bacana a gente tá fazendo o seguinte, igual eu agora tô lendo Jó, o livro de Jó. Todos os dias eu leio às vezes eu leio 2 capítulos em cima da palavra. Acabou que eu tô lendo diante de momentos que eu venho passando e tá super legal. E eu nem pensava em ler em Jó agora. E assim, eu falei, eu vou começar a ler. E aí comecei. Então eu leio um capítulo por dia, anoto tudo no meu caderno, as coisas que mais me chamam a atenção, que mais mexem comigo e coisas que são pra mim, que às vezes a gente lê uma frase ali, gente, é exatamente aquilo ali que você tava precisando pra dar aquele estalo na tua vida, sabe? Então, eu aconselho vocês a escolherem talvez um livro pra começarem, ou começar mesmo do início igual eu fiz, sabe? Ou pegar todo dia o evangelho do dia e estudar em cima do evangelho, eu acho super legal também. E sempre tá lendo um salmo. Eu comecei também agora com esse hábito de todos os dias estar lendo um salmo novo, né? Além de já ler o Salmo 91, que é o Salmo da Confiança, que eu sinto que eu preciso aumentar isso em mim, então eu leio ele todos os dias à noite.
Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco antes da minha experiência do que eu vivo com a minha leitura diária da palavra, com o meu devocional. Tô louca pra falar sobre outras passagens com vocês, mas eu sempre gosto de viver e experienciar isso na pele mesmo, para poder dar testemunho em relação a isso e dizer o quão capaz e dos milagres que Deus faz na nossa vida diante da palavra dele, do que ele traz pra gente. Em breve vou estar gravando algumas palavras que ele já me deu até há um mês atrás, e eu quero falar com vocês sempre em cima da verdade dele, o que eu vivo como testemunho, para todo mundo entender que é muito possível, sim, a gente viver o que Deus tem para nossas vidas. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem deixar aqui nos comentários, ou mandar mensagem para mim, tem pessoas que mandam mensagem que já me conhecem e eu puder estar ajudando vocês, mas basicamente é isso. Vai devagarzinho e sempre lendo aos pouquinhos, tem muita coisa por detrás de cada entrelinha que tá ali, a situação lá atrás, que não é a mesma de hoje, mas que acaba servindo para hoje, entende? E tentem não ficar pesquisando no Google e peçam o Espírito Santo para abrir esse entendimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Em breve teremos mais, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.